sua palavra, de aprender e de crescer na graça e no conhecimento. Abençoa, meu Deus, todos que estão me assistindo agora, sua casa, sua família. Abençoa minha família, minha esposa, meus filhos, a nossa congregação. Abençoa, meu Deus, o meu centro de recuperação, Missionário de Cristo, os irmãos que estão ali, que largaram as drogas, que largaram as ruas, os vícios, estão me assistindo agora, e todas as pessoas do Brasil e de outros países do mundo. Ó Deus, fala conosco, derrama um avivamento espiritual sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ao estudo? A primeira pergunta que eu faço, você que está me assistindo aí, acho que tem poucas pessoas aí ainda, mas os irmãos aí vai compartilhando com seus amigos, com seus familiares, pede para eles entrar aí agora no YouTube e assistir agora esse estudo pela essa live no projeto, no canal Projeto Missões, amém? Vamos ao nosso estudo então? Meus irmãos, se Jesus voltar hoje, quero fazer uma pergunta para todos vocês que estão me assistindo. Aí você deixa o teu comentário aí já. Eu vou fazer a pergunta e você comenta. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? É uma pergunta. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Vamos ao nosso estudo então? Esse é o nosso tema hoje. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Então, se Jesus voltar hoje, você está preparado para subir no arrebatamento? 1 Pedro 4, 7. Diz assim: glória a Deus. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Está próximo o arrebatamento da igreja. Já estamos vivendo os últimos tempos na face da terra. A igreja de Cristo será arrebatada. Arrebatado significa arrancado, tirado rapidamente, tirado com força. Estamos vivendo os últimos tempos. Sabemos que a qualquer momento a trombeta vai soar e o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos ressuscitarão, e depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Então, a pergunta é, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Ele está próximo de vir, está próximo de voltar. Louvado seja Deus. A igreja deve estar preparada. Meus irmãos, o povo de Deus deve estar preparado para o arrebatamento. E muitos estão desapercebidos, muitos estão despreparados. Tem muitas pessoas que nem sabem se Jesus vai voltar. Estão dentro da igreja, estão tomando Santa Ceia, estão sendo participantes do corpo de Cristo, porém elas nem sabem que Jesus vai voltar. Porque esse ensinamento acerca do arrebatamento é pouco ouvido, pouco falado. Muitas pessoas não se importam com isso, não se preocupam com isso. Muitos líderes e pastores não ensinam isso, não incentivam a igreja a preparar sua vida para o arrebatamento. Então, meus irmãos, a igreja deve estar preparada, pois o retorno de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. E como Pedro disse, já está próximo o fim de todas as coisas. Então, devemos estar preparados, porque o arrebatamento vai ser surpresa, vai ser de repente, vai ser na hora que você menos espera. Como assim, pastor, vai ser surpresa? A Bíblia diz que nem os anjos sabem, nem o filho, somente o Pai. Não tem data, não tem dia, não tem mês marcado. Então, o arrebatamento vai ser no piscar de olhos.
vai ser rápido, vai ser a qualquer momento. Então, a igreja de Cristo, nós, quem é a igreja de Cristo? São as placas, que nem muitos hoje estão brigando por placas de igreja. E não, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Eu e você que está me assistindo agora, nós somos a igreja do arrebatamento. Então nós devemos estar preparados. A preparação é hoje. A preparação é já, é agora. Então vamos ver como deve ser essa preparação. Como que eu devo me preparar? Como que eu devo estar preparado? Vamos ver como deve ser esta preparação. Se você não está preparado, tem muitas pessoas que têm dúvida. Por isso que eu fiz a pergunta. Se Jesus voltar hoje para arrebatar a sua igreja, você está preparado? Tem muitas pessoas que têm dúvida. Não sei, eu acho que eu não estou preparado ainda não. Então, se Jesus voltar, você vai ficar. Você não vai subir no arrebatamento. Porque, irmão, o arrebatamento é algo sério. É o encontro do noivo com a noiva. É a maior promessa que Jesus fez à igreja. Ele fez uma promessa que ele viria buscar a sua igreja. Que ele viria até o seu povo. Em João capítulo 14, versículo 1 e 2, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou para o meu pai preparar um lugar. E se eu for, virei outra vez a vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Então Jesus fez essa promessa de voltar para arrebatar a sua igreja, de vir buscar os lavados e remidos pelo teu sangue. Então devemos estar preparados. E como deve ser essa preparação? Número 1, como deve ser esta preparação? Santidade. Número 1, a preparação. Eu e você temos que se preparar na santidade. Porque quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, ele vai vir arrebatar uma igreja santa. Quem é a igreja? Eu e você. Ele vai vir buscar uma igreja santa. Por isso devemos preparar nossa vida na santidade. Louvado seja Deus. O que é santidade? O termo em hebraico, santidade, kadosh, que significa separado, consagrado. E no grego significa consagração, purificação. Então, no hebraico, a palavra santidade, kadosh, que significa separado, consagrado. No grego significa consagração e purificação. Ou seja, uma igreja santa. Uma igreja santa significa pura, uma igreja pura, separada do mal. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, como diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, porque santo é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, se Jesus voltar hoje, você está preparado? Então, prepara a sua vida agora, prepara a sua vida hoje. E a preparação, ela deve ser na santidade, porque Jesus vai vir buscar uma igreja pura, uma igreja separada, uma igreja consagrada, uma igreja purificada. Isso significa santidade, separação, pureza, consagração, purificação. É a igreja que Jesus vai vir arrebatar. Veja também isso, Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Diz assim, ó: para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a igreja. Essa é a igreja que Jesus vai vir arrebatar. Uma igreja gloriosa,
sem mácula. O que significa sem mácula? Sem pecado, sem ruga, sem mancha, irmão. Sem mancha, sem pecado, sem condenação, sem acusação. É uma igreja santa. O que é santidade? Separação, consagração, purificação, pureza. Então ele vai vir buscar uma igreja gloriosa, sem pecado, uma igreja santa e irrepreensível. Então devemos se preparar nossa vida na santidade, se separar daquilo que é impuro, se separar daquilo que é imundo, se separar da mentira, dos prazeres da carne, se separar das iguarias deste mundo, das paixões do mundo, do engano, da idolatria, da prostituição, da fofoca, da mentira, da prostituição, do adultério, da fornicação. Então, quando você se separa dessas coisas, você está santificando a sua vida. Essa é a preparação para subir no arrebatamento. Uma igreja que se santifica, amém? Vamos ver a segunda coisa. Jesus vem buscar a sua igreja. Se ele vir hoje, você está preparado? Então devemos se preparar. Devemos estar preparados. Na verdade, devemos estar preparados. Amém, meus irmãos? Número 2. A igreja não pode dormir no sono espiritual. Irmão, tem muitos dormindo espiritualmente. A igreja não pode dormir no sono espiritual. O que significa dormir nesse sono espiritual? É uma igreja morta, é uma igreja sem vida, é uma igreja que espiritualmente está morta, está dormindo. As coisas estão acontecendo, os sinais estão acontecendo. Já veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o coronavírus, o ebola, zika vírus, a peste negra, a gripe espanhola, e milhares de pessoas já morreram durante todo esse período, e os falsos profetas estão aí. O espírito do engano do anticristo, já está no mundo enganando as pessoas. O espírito do engano já está na terra enganando a muitos. O espírito já está na terra enganando a muitos. O espírito do engano, o espírito do anticristo, que já está enganando a muitas pessoas. Apostasia em muitas igrejas. Então, meus irmãos, muitos estão dormindo. Então, devemos se preparar. Não podemos dormir. Aonde está escrito isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Diz assim: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, 6. Não dormamos, pois como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Efésios 5, versículo 14. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Esse sono espiritual muitos estão vivendo hoje. É uma morte espiritual. As pessoas estão desapercebidas, estão andando de qualquer maneira. As pessoas não conseguem entender mais as coisas de Deus. Elas não se preocupam com a vida espiritual. Elas estão num sono pesado. Então, meus irmãos, tome cuidado para você não cair nesse sono espiritual, nessa fraqueza espiritual, esse esfriamento espiritual, essa morte espiritual. Então devemos estar, como Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses, devemos estar vigiando, vamos estar vigiando, atento com a vinda de Cristo, amém? Como deve ser essa preparação se Jesus voltar hoje? Então, com fé e vigilância. Terceira coisa, com fé e vigilância. Como me preparar? Eu devo estar vigilante, eu devo estar com fé, uma fé ligada em Cristo, uma fé, que é fé? É certeza. É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então devemos estar vigiando e devemos ter essa certeza da volta de Cristo para arrebatar a sua igreja. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então, devemos estar vigilantes, porque não sabemos a hora e o dia em que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Então, devemos estar preparados na vigilância e devemos ter a certeza, a fé, que Jesus está vindo nos buscar. Amém? Outra coisa, número 4,
A igreja que espera a volta de Jesus e tem a certeza do arrebatamento. Ou seja, qual é a igreja preparada para subir no arrebatamento? É a igreja que espera a volta de Jesus. Infelizmente, muitos estão dentro da igreja, mas não estão esperando a volta de Jesus. Estão despreparados. Muitos líderes e pastores estão dentro da igreja, mas não estão esperando a volta de Jesus. Muitos crentes, irmão, não esperam a volta de Jesus agora, nesse momento, hoje, amanhã, daqui a alguns segundos, no piscar de olhos. Eles não esperam Jesus agora. Eles não estão nem aí para esse assunto arrebatamento. Eles não querem nem saber. Estão despreparados. Mas você que quer subir para o céu, você que quer encontrar com Cristo nas nuvens, você deve ter essa esperança. Você deve esperar Cristo todos os dias para subir para a glória. Amém? Então vamos ver isso. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aos que esperam, está dizendo aqui, aos que esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Então, irmão, você que está preparando a sua vida para encontrar com Jesus, você que está se preparando, porque se o arrebatamento acontecer hoje, agora, amanhã, daqui a alguns instantes, você está preparado, porque você espera Jesus hoje, você espera Jesus já, você anda confiante, você tem essa esperança que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Número 5, a igreja que persevera em meio às lutas, a igreja que persevera em meio às lutas, essa é a preparação de quem espera o arrebatamento, de quem está aguardando a volta de Jesus para ser arrebatado. Devemos perseverar em meio às lutas. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas, irmão, que elas desistem devido às lutas, às dificuldades, às perseguições, às tribulações, os problemas da vida, problema conjugal, problema emocional, problema no lar, problema financeiro. E quando vem esses problemas todos, a pessoa desiste, ela esquece do arrebatamento, ela esquece dessa promessa, ela esquece que Jesus está voltando, logo ela desiste em meio às lutas, aí ela desiste, acaba esfriando na fé, ela acaba se acomodando dentro da igreja, é o que mais tem hoje, pessoas se acomodando, e aí ela acaba caindo no laço da apostasia, acaba se acomodando, se esfriando da fé, se desviando da verdade, acaba procurando uma igreja, aquela igreja portas abertas, uma igreja light, uma igreja que pode tudo, uma igreja fria. Então, meus irmãos, tome muito cuidado, não desista em meio às lutas. Eu sei que você está passando por luta, eu estou passando por luta, nós passamos luta todos os dias, mas não podemos desistir, não vamos desistir. Jesus está voltando, então a igreja tem que estar preparada em meio às lutas. Essa luta que você está passando, tu não pode desistir, porque aí você desiste, aí Jesus volta. Você não vai subir no arrebatamento. Então devemos perseverar. Devemos então, meus irmãos, não desistir em meio às lutas. Louvado seja Deus. Como a Bíblia diz, e Mateus capítulo 25, versículo 10, diz assim, Mateus 24, versículo 13. Não devemos perseverar em meio às lutas, em meio às tribulação, em meio às dificuldades. Essa é a preparação para a igreja do arrebatamento. A igreja precisa perseverar, porque vem muita luta, vem muita dificuldade, aí o crente desiste, desvia, se esfria, acaba se entregando a esse sistema religioso corrompido. Então persevere em meio às lutas, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Em Mateus 24, versículo 13. A Bíblia também diz, Romanos 8, versículo 18, Paulo diz: tenho por certo que as aflições desse século presente não hão de comparar com a glória que nós há de ser revelado. Amém, meus irmãos? Romanos 12,
versículo 12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar na oração. Tiago 1:12, bem-aventurado o varão que suporta a provação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida. Amém, meus irmãos? Vamos então à sexta parte da preparação da igreja para o arrebatamento. A igreja deve estar com as suas lâmpadas acesas. A igreja deve estar com as suas lâmpadas acesas. Amém? Então vamos ver aqui. Manter as lâmpadas acesas é manter a comunhão, a preparação para encontrar com o noivo. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 24, versículo 10, está falando aqui da parábola das 10 virgens. Amém, meus irmãos? Então devemos aqui manter as nossas lâmpadas acesas. O azeite aqui é o Espírito Santo. A lâmpada aqui é a nossa vida. Amém? A lâmpada acesa quer dizer luz, quer dizer comunhão. Amém? Quer dizer a santidade. A igreja está em luz, está na comunhão. O azeite é o Espírito Santo, a lâmpada é a nossa vida, irmão. É a nossa comunhão, é a nossa vida de oração, é a nossa vida com Deus. Amém? Então devemos manter, você precisa manter a sua lâmpada acesa, porque o diabo quer apagar a sua lâmpada. O diabo, ele quer apagar a sua lâmpada. O diabo não quer que você busque o azeite. Como buscar o azeite para manter a lâmpada acesa? Santificando, orando, jejuando, vigiando, perseverando. Então, a igreja de Cristo deve estar preparada. Se você não está preparado, prepara a sua vida através desse ensinamento que eu estou te dando, porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. Sétima, a igreja deve ser fiel. A igreja deve ser fiel. Será que eu tenho sido fiel? Será que você tem sido fiel? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Se Jesus voltar hoje, você é fiel? Jesus vai vir arrebatar uma igreja fiel. Uma igreja fiel. A igreja do arrebatamento, ela é fiel. Vamos ver isso na Bíblia? Apocalipse capítulo 2, versículo 10, parte B do versículo, diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, meu irmão, prepara a sua vida, seja fiel a Cristo, independente das coisas que estão acontecendo, independente da luta, das provações que você está passando, seja fiel. O que é ser fiel? É ir até o fim, é não desistir. Então vai até o fim, irmão, não desista. Jesus está perto de vir arrebatar a sua igreja, e ele vai vir arrebatar uma igreja fiel, fiel à sã doutrina, fiel aos seus ensinamentos, fiel aos seus mandamentos, fiel a Cristo. Seja fiel, Deus seja louvado, amém? Meus irmãos, vamos para o próximo tema do nosso estudo. Esse tema aqui é muito importante, porque tem muitos crentes sendo enganados. No estudo de sexta-feira, o Rafael Gomes, aí de Fleming, dos Estados Unidos, Rafael Gomes, esposa da Bruna, amém? Pai do Joabe e do